Agora, nós iremos resolver esse exercício e antes de resolvê-lo, vou mostrar para vocês qual é a relação entre o vértice de um poliedro e as arestas desse mesmo poliedro. Para isso, imagine o seguinte poliedro. Nesse poliedro, a gente tem vértices que compõem o poliedro e desses vértices partem determinadas arestas que determinam o poliedro. Nestes vértices, encontram-se ângulos que chamamos de ângulos poliédricos. Basicamente, ângulo poliédrico são ângulos formados dos vértices de um poliedro. Como nós estamos diante de um poliedro, podemos dizer que neste vértice especificamente, a gente tem um ângulo poliédrico. E o que caracteriza um ângulo poliédrico é a quantidade de arestas que sai do vértice que está este ângulo poliédrico. Por exemplo, nesse vértice aqui, a gente tem um ângulo poliédrico no qual chamamos de ângulo tetaédrico. Tetaédrico porque a quantidade de arestas que sai desse vértice é 4. Nesse vértice aqui em cima, nós dizemos que o ângulo poliédrico desse vértice é um ângulo pentaédrico. Pentaédrico porque de seu vértice sai 5 arestas. Assim, a gente caracteriza os ângulos poliédricos. Então vamos pensar no seguinte problema. Eu quero saber a quantidade de arestas a partir das características dos vértices e de sua quantidade dada. Vou chamar de A o número de arestas do nosso poliedro. E vou chamar de VI o número de vértices que partem e arestas. A relação que eu quero mostrar é a seguinte. O dobro da quantidade de arestas é igual ao número de vértices que partem 3 arestas multiplicado por essas 3 arestas, mais a quantidade de vértices que partem 4 arestas multiplicado por essas 4 arestas, mais a quantidade de vértices que partem 5 arestas multiplicado por 5 arestas. E assim sucessivamente. Para explicar essa relação, olhe para a nossa figura. Vamos supor que você queira calcular a quantidade de arestas. E para fazer isso, você vai de vértice em vértice. Se você chegar aqui neste vértice e contar a quantidade de arestas, você vai ver que desse vértice partem-se 1, 2, 3, 4 arestas. E essa mesma característica acontece para esse vértice, para esse vértice, para esse vértice e para esse vértice. O mesmo acontece para os vértices embaixo. Esse e o próximo. Isso significa que eu tenho 10 vértices e desses 10 vértices partem 4 arestas. Se eu incluir nessa contagem os vértices de cima e de baixo, repare que o vértice de cima eu tenho 5 arestas partindo dele. A mesma coisa acontece para o vértice de baixo. Resumindo, são 10 vértices no qual partem 4 arestas e 2 vértices no qual partem 5 arestas. Só que quando você faz esse tipo de contagem, repare que para uma mesma aresta eu tenho 2 vértices associados. Ou seja, fazer a conta dessa forma é como se você estivesse calculando o dobro de arestas, que é similar quando nós associamos arestas com faces. Então, eu posso dizer daqui que o número de arestas é igual à soma de todas as arestas partindo de cada um dos vértices, mas como esta soma conta a quantidade de arestas 2 vezes e, num poliedro, uma aresta está associada a 2 vértices em todas as situações, então você tem que dividir isso por 2. Vamos usar essa ideia para o nosso exercício. No nosso exercício, a gente tem um rombo cubo octaedro, no qual ele informa que tem 8 faces triangulares, 18 faces quadrangulares, o que totaliza um total de 26 faces. Para a gente calcular a quantidade de arestas, a gente vai fazer o procedimento que a gente fez no primeiro exercício. Você vai olhar as características das faces, multiplicar pela quantidade de lados de cada uma delas, somar, e como você está contando a quantidade de arestas 2 vezes, já que para uma aresta eu tenho associado 2 faces, você vai ter que dividir essa conta por 2. Então, vai ser 8, que é a quantidade de faces triangulares, multiplicada por 3, mais 18, que é a quantidade de faces quadrangulares, multiplicado por 4. Isso tudo dividido por 2. Esse resultado dá 48. Significa que o nosso poliedro tem 48 arestas. Agora, a gente vai utilizar a relação de Euler para descobrir a quantidade de vértices. Então, a quantidade de vértices vai ser a quantidade de faces, que é 26, igual a quantidade de arestas, que é 48, mais 2. Daqui, você descobre que a quantidade de vértices é 24. Só que a pergunta é a quantidade de arestas que partem de um único vértice. E a informação crucial do exercício é que tem os vértices idênticos. Se ele tem todos os vértices idênticos, vamos supor que x seja o número de arestas que parte de um único vértice. Se parte de um único vértice e todos os vértices são idênticos, então parte de todos os outros vértices. E vamos usar aquela ideia, né? A quantidade de arestas vai ser igual
o número de arestas vinda de cada vértice dividido por 2. Mas as características desses vértices são que eles são idênticos. Então, para todos os vértices desse poliedro, partem a mesma quantidade de arestas. O que significa que o total de arestas vai ser a quantidade de vértices multiplicado por x, já que x é o número de arestas que parte de um único vértice. Isso tudo dividido por 2, já que a gente conta duas vezes. Se x é este número de vértices, a é a nossa quantidade de arestas, que é 48. V é a nossa quantidade de vértices, que é 24. O que significa que x é 4. Ou seja, o número de arestas que partem de um vértice é 4. Se parte de um vértice, então, como todos os vértices são idênticos, o número de arestas que partem desses vértices é 4.